Boa noite, amigos. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Bruno, Rebeca, Cristina, Tati. Maravilha. Entrem à vontade, fiquem à vontade, sintam-se em casa. É um prazer enorme tê-los aqui. Estou aguardando só o ingresso do professor Marcelo Hugo e nós vamos começar o nosso bate-papo sobre preparação e foco para o exame de ordem. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Cristina. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Michele. Sejam bem-vindos. Convidem seus amigos. Mandem, o convite para eles e certamente nossa live será muito produtiva. O professor Marcelo fez a solicitação de entrada. Boa noite, Caio, meu querido amigo lá do Belém do Pará. Grande Marcelo Hugo da Rocha, como vai, meu amigo? Opa, Fagner, beleza, cara? Novamente uma live juntos? Pois é, rapaz, é um prazer enorme bater esse papo contigo, sabe disso, né? Não preciso nem estar aqui reproduzindo aquilo que já é público e notório. Você que para mim é o guru da OAB, meu amigo. Eu não sou guru tem de outro. nada. Nem da minha casa eu sou guru, cara. Imagina da OAB. Ah, mas em casa pelo menos nós temos a última palavra, né, Marcelo? Sim, senhora, claro, isso. Meu bem. Por aí. E aí, como é que estão as coisas aí, cara? Tá frio bem? aqui Tá em tranquilo? Porto Alegre, como é que tá o Rio? Pô, imagino. Aqui hoje está numa temperatura bem agradável. Choveu bastante à noite, choveu muito. E a temperatura já amanheceu bem melhor do que estava ontem. Ontem fez um calor absurdo. É mas mesmo? hoje está bem melhor. Hoje nós tá bem melhor. acordamos aqui com uma sensação mais ou menos de 9 graus. Meu amigo. É. Eu fico me lembrando, Marcelo, que ano passado eu fui naquele congresso lá em Gramado, que você me convidou. Rapaz, eu senti tanto frio, mas que eu falei, eu nunca mais piso em Gramado na minha vida. Pô, Salvo cara, no verão, no inverno nunca mais. Agora tá 18 graus agora em Porto Alegre. Nossa, olha, meus parabéns, porque eu não consigo, cara, eu não consigo. Bom, Marcelão, vamos lá. Vamos lá. Nós temos hoje uma tarefa bem interessante, bem importante, né? Nós que trabalhamos com preparatório para exame de ordem, você hoje mais ainda, né, no viés aí da manutenção, até mesmo da própria vivacidade das pessoas que estão se preparando para o exame de ordem. E eu queria conversar com você exatamente sobre isso, Marcelo. Hoje as pessoas estão um pouco perdidas em razão aí dessa pandemia, estão perdendo foco, não sabem como manter exatamente um cronograma, um planejamento de estudo. Tá bem complicado mesmo. E você tem experiência para poder auxiliar os nossos colegas, né, futuros colegas, certamente, nesse caminho agora mais dificultoso. Porque verdade. sempre recebemos aquelas perguntas, né? Como passar na ordem? O que fazer para passar na ordem? Então eu vou te deixar com a palavra, o Marcelo Hugo da Rocha vai conduzir certamente essas orientações muito bem. Vamos dividir essa responsabilidade aí. E Wagner, tu tem como colocar aí, fixar o assunto que nós estamos conversando para quem passa e vê? Tenho sim, vamos lá. Exame da ordem? Pode ser? Vamos lá. Olha aí. Tu tem... Fixado, vê se fixou. Fixou, beleza. Ótimo. Vamos lá. Então, acho que é importante, Fagner, começar assim a conversa em relação às mudanças das datas, né, da segunda fase. Tem um pessoal de segunda fase aí que já está arrancando os últimos fios do cabelo de 2 transferências de data. Então, hoje nós temos a última data oficial, é 28 de junho. Essa é a data, né? E 28 de junho, antes era 30 de maio, 31 de maio. 31. Então nós temos aí todas essas mudanças e as pessoas, é normal das pessoas não gostarem de mudanças, né? Gera aquela angústia, gera aquela ansiedade, mais uma expectativa futura, cada vez esse futuro fica mais distante. A pessoa ainda aquela tipo... vamos dizer assim, que as pessoas não gostam de estudar obrigadas, né? Elas gostam de estudar aquilo que elas gostam, essa é a verdade. Então, daqui a pouco a pessoa está estudando obrigada porque ela precisa passar, ela precisa dessa carteira de advogado, ela precisa trabalhar
e joga para maio, depois joga para junho, e aí depois passa até sair o resultado, vai receber essa carteira, sei lá, o ano que vem, né? Mais ou menos isso. Então tu perde praticamente todo ano. Se tivesse feito lá atrás a prova, ela já estaria daqui a pouco agora já encaminhando o certificado de aprovação e carteira da OAB, enfim. Então isso gera sentimentos negativos, é óbvio. A pessoa ela fica atrapalhada em relação aos estudos. Isso é um lado. O outro lado, a gente tem mais tempo para estudar, né? Então essa ideia de ter mais tempo para estudar é boa. Sempre ter mais tempo para estudar é melhor, em termos de preparação. Muita gente, tu que é professor de segunda fase, principalmente, tem livro publicado. Tu tem um livro aí para mostrar? Tem o da primeira e o da segunda. Olha aí, ó. Esse é o da primeira. Olha aí. O bonitão, o nosso completaço. E o da segunda. Olha aí, ó, com o nosso amigo Douglas Caetano. Exatamente. E sempre coordenado por você. Ambos. Sempre. E aí, a gente sabe, né, Wagner, que as pessoas cansam de estudar e elas repetem o estudo. Então, o fato de ter mais tempo para estudar, ela tem essa oportunidade de alcançar obras que daqui a pouco ela não teria tempo. Então, o que eu tenho dito, né? Qual o livro que tu tens? A pessoa reclama, eu estou estudando muito, eu já tenho muita coisa para estudar, eu já estudei o que tinha que ter estudado. Quais são os materiais que tu estudou? Quem sabe muda, vai olhar o outro material. A pessoa que não conhece os nossos livros ainda vai olhar esse material, né? Que todo material ele não é igual, ele é diferente, ele traz outras visões, traz outros modelos, traz uma outra abordagem. Então, como é importante de mudar isso, né? De verificar, de estudar por uma outra fonte, né? Então, resolver mais provas, isso é importante. Se a pessoa antigamente estudava para a segunda fase, estudava as últimas 3, agora ele tem a oportunidade de estudar as últimas 20, fazer 20 peças, fazer 50 peças, resolver todas as questões. Nossos livros de segunda fase trazem praticamente todas as questões dissertativas, traz todos os modelos. Então, é uma oportunidade de estudar tudo e não de ficar pensando apenas naquilo que, tipo assim, ó Marcelo Tulera, grande abraço, Xará. A pessoa, ela pode estudar, ela não vai precisar mais pensar, assim, ó, qual é a peça que tu imagina que vai cair? Não precisa, porque agora tu tem tempo de estudar todas muito bem. Então, aquela dúvida, aquela que gerava de qual será a peça que vai cair, né? Ó, a professora Joyce Bezerra aí, ó, de Direito do Trabalho. Fazer uma live com ela amanhã. Vou fazer uma live com ela amanhã, professora Joyce. Seja bem-vinda. Então, agora tem a oportunidade de estudar tudo. Então, tem que ver esse lado positivo também, não só o negativo, que vai ter que continuar estudando. O que a pessoa tem que fazer com esse tempo? É a única coisa que ela tem domínio. É justamente o seu próprio tempo. Se ela não tem o domínio de antecipar essa prova, ela tem que ter ela tem o domínio de estudar, de buscar um outro livro, de buscar um outro material, de buscar outras provas, resolver mais. Então, para quem está nessa problemática de segunda fase, entre aspas, né, que a prova foi postergada, a oportunidade de estudar mais e de ficar assim, ó, especialista na matéria, né? Ficar especialista na matéria. Acredito que o colega, o que pensa sobre isso? Não, eu penso no mesmo sentido. Eu acho que agora tem que otimizar exatamente o tempo, aproveitar o máximo possível para poder estudar e realmente não deixar nenhuma fenda para a prova. Por quê? Se ele consegue assimilar todo o conteúdo do livro para a segunda fase, que daqui a pouco eu vou te perguntar por que escolher, como escolher a matéria de segunda fase, mas vai ser uma pergunta mais para o final. Se ele consegue realmente guardar todo o conteúdo do livro, né, seja o nosso, enfim, não importa o que, mas o importante é que ele tenha o conteúdo da prova, e é praticamente impossível, Marcelo, ele não conseguir a pontuação mínima, né? A não ser, meu amigo, que aí, aproveitando um recorte da sua fala, que a cobrança que ele se faz seja muito excessiva. Isso pode afetar, Marcelo, significativamente a própria performance dele na hora da prova? Tá. Como é que você vê essa situação, essa cobrança excessiva? Como trabalhar isso, né, naqueles que vão fazer o exame de ordem?
Primeira, se responde com uma frase bastante popular, né? Ninguém é perfeito. Primeira coisa. Somos humanos, ninguém é perfeito. A partir disso, que a gente sabe que existe uma imperfeição, existe possibilidade de errar. Isso é normal da vida. Então, se eu as pessoas que se autocobram de forma exagerada, porque elas buscam uma perfeição. Só que essa perfeição não vai ter. Tu pode estudar por 20, 30 livros, que no momento da prova pode acontecer alguma coisa que ela não vai alcançar essa perfeição. Então, existem muitas variáveis que a gente não tem controle. Mesmo Que aquele... desestabiliza. Então, pode ser que a pessoa esteja na prova e alguém comece a tossir de forma desesperada, a pessoa já vai se desconcentrar, ela já vai sair, vai olhar para o lado, e é uma coisa que ela não tem esse domínio. Né? O domínio que ela tem é praticar, é usar esse tempo a favor dela. E saber que, no dia da prova, outras variáveis que ela não tem controle possam acontecer. Uma variável que a pessoa pode ter o controle é o fato do nervosismo durante a prova. Então, o fato do nervosismo, técnica de relaxamento, de respiração, do pensar aqui agora, ajuda, né? Mas ela não... Pode ser que para outras pessoas não ajudem, que ela entra numa ansiedade tão grande que o nervosismo atrapalha tudo. Então, nós já vimos, eu tenho certeza que você já viu também, tantas pessoas, tantos alunos muito bem preparados e que chegam na hora da prova ou esquece, né? Ou faz uma bobagem, como eu já vi prova perfeita de segunda fase, que a pessoa vai lá e autografa o nome, uma bobagem, uma bobeira, do tipo assim, ó, a prova estava perfeita, mas ela assinou advogado. Mas como a pessoa faz uma rubrica de advogado? É um erro clássico, grave, que elimina toda uma prova. Já vi muito acontecer isso, eu tenho certeza que já viu acontecer isso. Então, a pessoa que se baseia muito nos estudos e esquece as regras do jogo. E na hora dá uma bobeira. E eu já recebi justamente essa justificativa, professor, me deu uma bobeira na hora. Coloquei por exemplo, a pessoa está fazendo lá numa cidade que não é a cidade do problema, e ela anota o nome da cidade dela. Né? E colocar, enfim, tudo isso. Eu estava vendo aqui a leitura aqui. Então, esse fato, né, a pessoa ela tem que estar preparada, começar a se preparar de forma antecipadamente, imaginando o dia da prova. É uma forma de lidar com o dia da prova. É meio que se autossimulando. É a ideia do simulado, a palavra simulado é justamente isso. Simula uma situação. Então, a minha sugestão também é reforce os simulados, né? Agora, Marcelo, você acredita que, pegando um cenário bem objetivo, o aluno ele estudou, conhece toda a disciplina e na prova, de repente, a banca explora um determinado assunto de uma forma que ele ainda não tinha visto. Você acha que, de repente, a abordagem diferente da banca... Nós sabemos que, pelo menos na minha matéria, em Direito e Processo de Trabalho, segunda fase, não tem muita novidade, não tem inovação. Se houver o estudo, né, com base na nossa obra aqui, eu tenho certeza é aprovação com 100 na segunda fase. Isso é indiscutível. Mas vamos imaginar um cenário de novidade, não de novidade de matéria, mas sim talvez da abordagem de um determinado conteúdo. Você acredita que a pessoa pode ficar desestabilizada, isso sem prejuízo das outras variáveis, né? Isso pode desestabilizá-la e levar, consequentemente, infelizmente, uma consecução de prova ruim? Ou qual é o seu conselho para a pessoa que, de repente, pega a prova, analisa aquela questão e fala, eu não sei responder. Foca naquela questão, vai para as outras questões. Metodologia de resolução de prova. O que você aconselha, Marcelo? Eu acho assim, ó, para tentar diminuir essa possibilidade, porque eu acho que ela mesmo, até no trabalho, eu acho que vai ter sempre 1% de chance de oferecer um caso que embaralhe, né, o jeito de cobrar. Pode ser que tenha e alguém criativo, inventivo, sei lá, a gente nunca sabe, mas que tenha 1%, né? Para tentar diminuir esse percentual, acho que tem que justamente fazer um maior número de provas
anteriores, né? Resolver o máximo possível e entender o jeito que é cobrado, entender os enunciados, ler. Porque quantas vezes tu faz mais? Imagina, nós estamos no 31º. Nós temos aí pelo menos, no mínimo, 30 provas para resolver do passado, para verificar os enunciados, verificar os temas. Então, dá para limitar, filtrar o conteúdo? Com certeza. Assim mesmo, existe um percentual muito pequeno. Se tu fizer todas as provas, há um percentual de surpresa. Como lidar com essa surpresa no dia da prova? Primeira coisa, a pessoa ter consciência de que ela se preparou muito bem. Essa confiança é importante. Porque dentro de uma dificuldade, diante de uma dificuldade, o mais importante para te seguir um pensamento racional é ter confiança. Né? Tu vê uma coisa, uma novidade, uma surpresa, primeira coisa, tipo, opa, aqui tem uma coisa diferente, mas eu sou capaz de resolver isso. Mesmo que eu não saiba a resposta nesse exato momento. Que seja 1 ou 2, 3 segundos, depois de ver uma questão, um obstáculo, parar para entender de forma fria, racional, que aquilo pode ser vencido, porque tu já venceu outras coisas antes, você já fez um monte de provas antes, já fez um monte de exercício antes, tu sabe os teus resultados que vêm até o momento. Então, esse momento de confiança, ele é crucial para parar, para pensar, respirar e vamos reler uma segunda vez, vamos parar para pensar aonde está o elemento que eu sei, sabe? Então, primeira coisa é confiança. Porque se a pessoa perde esse momento de confiança, nesse exato momento que a cabeça começa a girar, e aí afeta o emocional e a pessoa entra em desespero. Se a pessoa entra em desespero, tudo que ela estudou, ela estudou 8 horas por dia, e isso não é só para prova da OAB, isso é para prova de concurso público, qualquer tipo de prova. Se a pessoa entra em desespero, tudo que estudou antes vai para o lixo. Porque ela vai se perturbar e aí ela vai errar. A probabilidade de errar é muito maior. Então, acho que a primeira coisa, no momento que se vê diante de um obstáculo ou de uma surpresa, ela ter calma. Né? Daqui a pouco ela viu uma peça que, essa peça eu não sei, ela é ter calma e começar a fazer algumas ligações de pensamento, enfim. Mas é ter confiança que ela consegue resolver aquilo de algum modo. Pode ser que não seja perfeito, que ela esperava te fazer uma peça nota máxima, nota 5, né? Que é o máximo, 5 pontos. Daqui a pouco ela não vai tirar 5 pontos, mas a pontuação é suficiente para ela ser aprovada. Então, primeiro momento, confiança. E depois respirar e pensar melhor, dar uma releitura, enfim. Caso ainda numa releitura ela ainda enxergue dificuldades, o ideal é passar por uma outra questão, olhar outras coisas, né? Verificar outras, porque o tempo conta também. O tempo é um dos piores obstáculos na prova de segunda fase. Na primeira fase não tem tanto problema. Em muitos concursos públicos o tempo também atrapalha. É pouco tempo, né? Então os concursos mais difíceis, procurador de trabalho, juiz, isso o tempo conta muito. Se a pessoa perde, né? Porque são muitas questões, raciocínio em alto nível. Então, é importante observar o tempo também e jogar sempre com as regras de jogo. Eu te perguntei isso exatamente porque eu recebo muitas indagações, Marcelo, sobre isso. Fagner, às vezes eu vou fazer uma prova e eu me deparo, eu estudei todo o conteúdo, treinei, pratiquei, conheço toda a disciplina, mas recebi uma abordagem diferente, me destabilizou. A minha orientação é sempre essa. Primeiro, respira, fecha os olhos, vai para uma outra questão, porque certamente você sabe responder aquilo. Quando você parar para reanalisar aquela questão, você vai buscar, né, lá no seu íntimo, lá naquilo que você estudou, a resposta. Porque se você aprendeu, você internalizou o conteúdo, não tem como não responder aquela questão. É mais uma questão, acho que, de autocontrole, Marcelo. Né? Realmente a pessoa verifica aquela questão, aquele enunciado, soou diferente, ela já fica logo presa nele, achando que, na verdade, isso vai gerar para a prova toda novidade. E quando, na verdade, não, né? Não se deve ficar realmente preso naquilo. Agora, uma outra pergunta, Marcelo, que muito me fazem. Eu tenho que estudar, isso é óbvio, mas como estudar
e o que estudar? Aí eu acho que essa é uma questão assim fundamental para quem se prepara para o exame de ordem e, na verdade, para qualquer tipo de prova, né, Marcelo? O que estudar e como estudar. E aí, meu amigo? Muitas vezes as pessoas dizem, concurso público, exame de ordem é que nem concurso público, um modelo de estudo, para mim, não difere. Para mim, se utiliza os mesmos modelos de aprendizagem, que na verdade é isso, é modelos de aprendizagem, e esses modelos de aprendizagem vai se aplicando a provas de concurso, a provas de exame de ordem, a Enem. O que diferencia é o tipo de cobrança, que aí é uma prova dissertativa, uma prova objetiva, é uma prova de falso ou verdadeiro. Enfim, tem todo esse tipo de abordagem em relação ao tipo de prova, né? E não ao cargo desejado. Então, o que estudar, né? O que estudar e como estudar. O como estudar, ele trabalha, é variável como estudar. Porque a gente tem nós temos sentidos. E as pessoas utilizam melhor os seus sentidos. As pessoas são diferentes, isso é uma afirmativa óbvia. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que prefere videoaula, tem gente que prefere aula presencial, tem gente que prefere leitura, tem gente que prefere fazer exercício. Cada um tem um jeito melhor. O mais importante é a pessoa descobrir qual é o seu melhor método de estudo, né? De como ela se sai melhor. Então isso também tem uma variável que é a questão, eu estudo melhor de manhã, de tarde ou de noite, ou de madrugada. É importante a pessoa se autoconhecer. O autoconhecimento, em geral, na sua vida, influi também a questão da aprendizagem. Então, tem gente que prefere a leitura. Eu sou uma pessoa que prefere a leitura. Eu aprendo sozinho, né? Eu gosto de ler. E ler me resolve mais do que alguém me ensinando, né? Então, cada pessoa é diferente quanto a isso. Eu já fui concurseiro, já fui concursado, e eu sempre preferi a leitura. Mesmo quando eu tive algumas aulas presenciais, eu nunca fiz curso em AD, assim, exceto uma pós-graduação, mas nunca fiz EAD. Eu prefiro a aula presencial, mas o que eu aprendia mesmo era a leitura. A leitura para mim sempre foi. E aí eu identificava as minhas demandas, como eu estudava melhor, fazendo resumo, assinalando as palavras certas, enfim, cada um é cada um quanto a como estudar, tá? Existe um monte de métodos. Cada um existe o que existe em relação a método também. Quais são os métodos mais eficientes de forma genérica, tá? Mas cada um é individualizado em relação ao tipo de aprendizagem. Agora, o que estudar, aí é uma questão de foco, é justamente a questão de foco, tá? Por exemplo, alguém que vai fazer um concurso para delegado, o que ela precisa saber, por exemplo, é o que cai na prova de delegado. E aí ela, observando o que cai numa prova de delegado, especialmente para o estado a qual ela pretende, porque para delegado ainda as provas são um pouco diferentes de cada estado, diferente para a magistratura, que a prova é toda igual, né? E a magistratura do trabalho hoje é assim, né, Fagner? É unificado. É unificado, é. Então, é importante saber o que cai, né? E o que eu sempre digo, e funcionou para mim, e é algo que funciona para qualquer um, porque eu já passei essa lição e funcionou para outras pessoas. Pegar, por exemplo, eu quero fazer a prova para delegado do Rio de Janeiro, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, o que eu vou fazer? É pegar a última prova para delegado do Rio de Janeiro. Pego a última prova para delegado do Rio de Janeiro e pego também, e aí é um pouco diferencial do que seria óbvio. Eu pego a última prova para delegado e pego o edital para o delegado. Pego os dois. Pego uma prova de um lado e o edital do outro. Eu gosto de imprimir. Pego o delegado e entendo como é que foi a prova, como é que é dividido por fases, enfim. E depois, quando eu entro no conteúdo programático, né, vai ter a divisão do conteúdo. Vai ter lá direito penal, processo penal, administrativo, constitucional e os subtemas de cada um. Eu pego de um lado a prova, abro a prova e pego, né, o conteúdo programático. E vou compartilhando e vou cruzando essas informações.
Por exemplo, na prova tem uma questão de controle de constitucionalidade. No edital tá lá controle de constitucionalidade, eu vou marcar controle de constitucionalidade. E vou fazendo uma análise crítica, eu não vou resolvendo questões. Eu só vou identificando os temas e as disciplinas. Quantas questões caiu em cada disciplina e quais foram os temas que caíram. Eu faço uma análise, uma investigação. Exatamente é isso. Eu faço essa primeira investigação. Ela é essencial. Sem essa investigação, não adianta eu abrir um livro de direito penal, processo penal, que não vai adiantar. Porque não vai ter foco. Eu vou ter conteúdo, eu vou estar estudando conteúdo bruto, mas a questão não é quantidade, e sim qualidade e eficiência. Então eu quero estudar menos e acertar mais. Esse é o objetivo de todo mundo. Então eu faço uma investigação. Delegado do Rio de Janeiro, beleza. Pego a última prova de delegado, pego o último edital de delegado e faço a comparação do conteúdo programático e o que caiu na matéria. Tenho aqui um resultado. Eu já sei quais são as matérias que caíram. Beleza? O que eu vou fazer? O próximo passo? Penúltima prova, penúltimo edital, mesma coisa. Investigação. Faço lá, coloco num papel tudo bonitinho, vou anotando quais são os temas que caíram, quantas questões em cada disciplina. Eu vou ter 2 investigações paralelas das últimas 2 provas. E aí eu vou o quê? Olhar as 2, vou comparar. Na última prova caiu controle de constitucionalidade, na penúltima caiu controle de constitucionalidade. O que vai cair na terceira? Provavelmente controle. Difícil acertar, né? Então, esse cruzamento de informações é muito importante. E aí, o que eu vou estudar? Eu vou estudar muito mais o controle de constitucionalidade. Pode ser até que não caia, mas eu vou estar, pelo menos, mais confiante, porque eu sei o que andou caindo de últimas vezes. Né? E isso a pessoa faz sozinha em casa. Essas provas digitais elas estão disponíveis na internet. Uma coisa também importante nisso aí, além de ir, e cada vez, quanto maior número de provas anteriores para o concurso que a pessoa quer, e os editais e essa análise, melhor é o filtro. Mas uma coisa importante também nesse período avaliar é se as bancas se permaneceram as mesmas. Porque as bancas elas têm nuances diferentes. O conteúdo programático é o mesmo, pode ser até quase repetido, mas as bancas têm nuances. Por exemplo, CESP, FCC, FGV, elas têm nuances. Então é importante observar. Outra coisa também, né? Ó, que nem a Joyce falou, se não cair na primeira, cai na segunda, né? Cai na segunda. Só para exemplificar, Marcelo, de forma ilustrativa, aqui no Rio, por exemplo, o Tribunal de Justiça agora está suspenso o concurso, né? Mas a banca agora será o Sebrasp. CESP. E a banca do concurso anterior, da última prova, foi FGV. Mas cotejando o conteúdo programático de ambos os editais, eles são assim, praticamente idênticos. Mas como você afirmou, as nuances, a forma, a abordagem, por exemplo, do Sebrasp, nós sabemos, é mais jurisprudencial. Isso. A FGV tem uma abordagem diferente, mais doutrinária e legalista. Então isso é importante, fazer essa investigação, para que você exatamente consiga focar no que vai estudar. Porque do contrário, você vai ser só mais um fazendo a prova. E esse não é o objetivo, né? Eu te cortei, meu amigo. Você ia falar de uma outra questão? Não, justamente isso. Né? Então, fazer essa investigação ela é muito importante. A partir dessa investigação total, dessa análise, então tu já tem a ideia do que vem caindo e o que nunca caiu. Eu vejo que muita gente nas redes sociais diz assim, zerei o edital, sabe? Eu vejo muito, eu acho engraçado, porque não é necessário zerar um edital para a pessoa ser aprovada. Os meus amigos e todas as outras pessoas que foram primeiras colocadas, se tu for ouvir o depoimento delas, ninguém zerou o edital. Claro que tem gente que passa zerando o edital, mas tem gente que não precisa zerar o edital de um concurso público para ser o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado. Não é preciso zerar edital. Né? Como eu falei, passar em concurso público e exame de ordem é eficiência, é qualidade de estudo. Eu não preciso abrir, eu sempre faço essa referência, eu não preciso abrir o Código Civil do primeiro artigo ao 2000 alguma coisa para sair em qualquer prova. Eu não preciso abrir todo o Código Civil. Eu vou estudar apenas aquilo que realmente mais cai. Né? É óbvio que vai cair coisas que a pessoa não estudou, mas faz parte do negócio. Mas a probabilidade de cair é muito maior. É por isso que existem os cronogramas. Hoje,
é bastante comum os cronogramas, e aí eu vou fazer merchandise aqui. A gente tem um cronograma. Cadê ele? Isso aí. A gente tem esse cronograma para a OAB. O que é esse cronograma da OAB? Nós fizemos essa análise, justamente, fizemos uma análise das últimas provas da OAB e fizemos uma verificação e investigação. Quais os temas? Quais são os artigos que mais caem? E a gente jogou tudo isso aqui nesse cronograma. Isso pode ser aplicado em outros concursos, outros lugares. Então, fazer essa investigação, ela é muito importante, ela é fundamental. A partir disso, qualquer coisa que a pessoa estudar, ela vai estar estudando com foco no mínimo, né? Perfeito, meu amigo. Agora, eu aproveito, inclusive, Marcelo, para até te fazer uma outra pergunta. Há quem diga que estudar somente teoria resolve para fins de prova. Enquanto outros dizem que o estudo por teoria ele é muito bom para quem está iniciando. Agora, para quem já está aí estudando, já tem o conhecimento teórico, que o estudo seja feito somente com base em exercícios. Pegar as provas anteriores, refazer todas as questões, e aí refazendo todas as questões, fazer a filtragem daquilo que há um constante, digamos assim, erro, né, em responder, e aí sim ir para a teoria para rever ou estudar aqueles pontos que talvez nunca foram, né, objeto de estudo durante a graduação. Como é que você analisa isso, Marcelo? É realmente mais eficaz estudar somente por questões e verificando o erro, né, em alguns pontos, fazer a análise da teoria? Ou não, temos que começar com a teoria para depois praticar e assim ter um estudo sistematicamente perfeito para fins de prova? Qual é a sua visão, meu amigo? Olha, eu discordo de todos esses pensamentos de tipo ser ou A, ou B, ou C, ou D. Tá? Eu volto a um subjetivismo particular de cada um. Então, eu vou dar um exemplo. Tem gente, e tu vai ouvir isso, e é com qualquer tipo de concurso ou prova, a pessoa detesta o texto da lei. Ela não, mesmo nossos alunos da graduação, pós-graduação, elas não gostam do texto da lei. Existem textos de lei e textos de lei. Então, por exemplo, eu não posso comparar, por exemplo, o CDC, que é uma linguagem autoexplicativa, como, por exemplo, com a CLT, que é um texto mais... Imagina, década de 40, mesmo com as... É denso. É complicado, entendeu? E tem muito artigo que se tu lê, tu acha que é uma coisa, mas na verdade é ao contrário. Então, tem gente que não gosta de estudar pelo texto da lei, tá? Tem gente que não gosta. Se ela não gosta do texto da lei, ela vai estudar onde? Ela vai ter que estudar pela doutrina. Tá? E aqui doutrina não é uma questão teórica, aqui a doutrina é o autor trazer o artigo de lei nas suas palavras, ou mesmo trazer o artigo de lei dentro de um contexto. Aí a pessoa, várias pessoas já diziam assim, eu prefiro abrir um livro de doutrina e entender o texto da lei ali dentro do que pegar um vademecum, uma legislação, e ler ali de forma lei seca, como se diz, lei seca, né? Então a doutrina seria a lei molhada ou a lei suave, enfim. Então cada um é cada um. E aí tem gente que prefere, não, eu não gosto de ler doutrina, é muita enrolação para dizer o que está escrito lá em 2 frases. Então tem críticas dos dois lados. Então quem prefere abrir o vademecum e ler a legislação e tem a facilidade de entender, de anotar, de circular palavras, enfim, continua com o texto de legislação. Eu não vou impedir que a pessoa faça a leitura do texto. Agora, a pessoa que consegue entender o texto da lei através da palavra de um doutrinador, de um teórico, beleza, segue assim. Se isso funciona para ti, beleza. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Qualquer prova jurídica que tenha conteúdo jurídico, de algum modo, a resposta está na legislação. Exceto questões que são altamente teóricas no sentido de teorias que não tem nada a ver com a legislação, né? São coisas teóricas, tipo tipos de Constituição Federal, não existe isso no texto da lei, né? Os tipos de Constituição, me lembrei aqui, eu não sou professor de constitucional, mas me lembrei. Então, essas coisas, princípios, né? Então, as questões teóricas, né, que fogem à questão da legislação.
E, claro, também tem a jurisprudência, tem os enunciados, tem as súmulas. Então, tem essa leitura ainda. Então, eu acho que quem consegue, então, ter compreensão da lei seca, ótimo. Quem interpreta a lei seca através do contexto teórico, perfeito. Só que tem que ler, vai ter que ver jurisprudência, que essa jurisprudência também pode estar no contexto teórico, né? Ou vai ter que ler a súmula. Então, esses três. E, claro, a parte teórica, como eu falei sobre princípios, aquele que leu a legislação, ele vai ter que abrir o livro teórico, ele vai ter que ver as teorias, ele vai ter que ver os princípios, porque isso não está na legislação. Não tem lá, o princípio não sei o quê. Não tem a explicação do princípio. Pode dizer lá que tá o princípio isso, mas não vai falar. Então vai ter que... não dá para ser tipo assim, 880. Ele vai ter que consultar as outras fontes. Não sei se está bem claro em relação a isso. Não, tá claro, eu concordo com você, até porque cada um tem suas características também, né? E aí ela vai fazer o planejamento de acordo com as suas próprias possibilidades também, né, Marcela? Aí a gente tem que levar isso em consideração, né? Tem questão de tempo. Exatamente. E ambos tipos, mesmo estudando em legislação e estudando dentro do contexto teórico, em ambos os dois tipos de estudantes, para fechar a tua última pergunta, ele vai ter que fazer exercício. Ele vai ter que resolver questões. Não existe preparação sem resolver questões de provas anteriores. Não existe, ninguém passa assim. Ninguém, né? Pode até passar, mas vai levar o quê? 10 anos, né? Então, tem que fazer questões. E isso eu trago um estudo, né, de cientistas da Inglaterra que fizeram uma análise dos 10 métodos de estudos mais populares no mundo. E o primeiro lugar, junto com a preparação antecipada, é a resolução de questões de provas anteriores. Então, é uma forma de fixar o conteúdo, praticando. É que nem exercício, é prático. Eu não vou conseguir ficar pronto, né, ou pronto para o verão se eu não fizer exercício. Não adianta. Só cortar a comida não vai adiantar. Eu vou precisar fazer algum tipo de exercício, uma caminhada, uma corrida, enfim, esse tipo de coisa. Então, ela é necessária a prática de provas anteriores. Agora, Marcelo, focando exatamente na OAB, que eu quero eu quero trazer para a gente debater aqui mais duas situações. Há quem diga, não sou eu, nem você, mas há quem diga que, por exemplo, não precisa estudar filosofia para o exame de ordem, que as pessoas precisam focar mais naquelas matérias cuja quantidade de questões são maiores, por exemplo, constitucional, deontologia, civil, processo civil, trabalho, processo penal, trabalho, processo trabalho, penal, processo penal. É razoável essa afirmativa, Marcelo? Ou seja, deixar de lado aquelas disciplinas que têm poucas questões e focar nas que têm mais questões? Considerando o cenário de ordem, Sim. Todo bom estudante de direito sabe que a melhor resposta é o depende, né? Então, depende, a gente ajuda. Eu vou dizer o seguinte, na prova da OAB, tu não precisa fazer uma pontuação alta, porque tu não está concorrendo a algum número de vagas. Então, não existe uma concorrência externa. Tem uma concorrência interna da pessoa vencer. Fora isso, de alcançar um mínimo, tá? Não que o concurso público também eu possa considerar que a concorrência externa seja o ponto número 1 que eu tenho que ficar preocupado. Eu não posso ficar preocupado com meus concorrentes no concurso público. A gente sabe, tanto como na OAB, quem é concurseiro, ele sabe que ele precisa, quem investiga, ele vai olhar lá qual a pontuação, por exemplo, para delegado. Vamos voltar para o delegado. Ele sabe qual é a pontuação que ele precisa fazer para passar por uma segunda fase. Então, o que ele precisa mirar? Aquela pontuação. Então, sei lá, eu preciso fazer de 100 questões, eu preciso fazer 80. Foi com 80 que entraram os últimos 500 delegados para uma próxima fase. Então, no mínimo, eu tenho que fazer 80. Né? Eu não tenho que ficar preocupado com a concorrência. Eu tenho que fazer, no mínimo, 80. Entendeu? É uma outra visão de jogo. Porque se eu ficar pensando na concorrência, o que os caras estão estudando, se os caras têm mais livros, se têm mais condições, eu vou estar buscando o quê? Uma desculpa da reprovação. Então, quem procura a resposta na concorrência, ele está buscando uma desculpa. Na OAB é a mesma coisa. Eu só preciso saber fazer os 50%. Então, eu preciso alcançar 50% da prova objetiva e 60% da prova de segunda fase. Então,
Aí está um pouco da diferença que eu não preciso ser 80% numa prova ou 90% na prova da OAB. Toda a pontuação, todas as questões, elas têm o mesmo valor na prova da OAB. Em concurso público tem variações, né? Então aí já são outras diferenças. Mas na OAB todas as questões têm o mesmo valor. Então com esse jogo, a gente começa a observar da seguinte maneira. Filosofia do direito. Cara, eu não sei nada de filosofia do direito. Estava na faculdade, nem prestei atenção, acho um saco ler aquela, saber o que é Thomas Hobbes, Kant, sei lá o que, tá? Eu preciso de 50%. Eu preciso estudar filosofia do direito? Não preciso. Eu não preciso ir contra algo que eu não quero e que eu tenho dificuldade, ou porque eu não sei, ou porque eu não gosto, para tentar estudar tudo. É como eu falei antes na prova de concurso público. Eu não preciso esgotar, zerar o conteúdo programático. Da mesma forma, eu não preciso zerar todas as disciplinas na prova da OAB e que não tem conteúdo programático de primeira fase. Então, se filosofia do direito é uma matéria que eu não gosto, eu não sei, ou sei lá, qualquer outro motivo, eu não vou pegar a filosofia do direito. Né? São só apenas duas questões, isso é estratégia. Né? Seja outra, ambiental, né, que é uma matéria que tem um monte de legislação. Direito internacional também tem um monte de legislação. Eu não vou perder meu tempo. Agora, por exemplo, CDC. CDC são duas questões. ECA são duas questões. Mas são matérias que se repetem um conteúdo, elas são uma única legislação. Eu não preciso consultar um monte de legislações. Então, tu tem uma possibilidade de acertar muito mais. Então, não é pela questão de duas questões. É também duas questões, mas eu preciso conferir o que é essa disciplina. Internacional. Cara, internacional tem um monte de legislação. Direito ambiental tem um monte de legislação. Filosofia do direito tem um monte de pensador. Então, eu vou focar, por exemplo, em CDC, que é mais tranquilo, em ECA, que é uma única legislação. Claro que eu posso gostar de filosofia do direito, aí eu vou dar uma estudada. Aí eu não vou impedir uma pessoa, eu gosto de filosofia do direito, então estuda. Relembra aquilo que tu gosta. Não vou impedir que a pessoa, porque são duas questões. E como eu sempre digo, o choro de quem não passa na prova da OAB por causa de uma questão é maior de quem errou 10 questões. Ficou por 10 questões. Então, qualquer questão é uma questão dentro da prova da OAB. E é estratégia. Como concurso público, é estratégia. No concurso público também tem disciplinas com poucas questões e que daqui a pouco o conteúdo é muito grande. Ou tem uma pontuação muito baixa. Pula. Vou seguir para outra coisa. Querida Joyce, obrigado pela presença. Ela está dizendo para nós, Marcelo, que ela precisa sair. Obrigado pela presença. Até amanhã, minha amiga. Vai lá. Sucesso. Marcelo, eu concordo contigo e eu vou até um pouco além, né? Só para complementar a tua fala. É estratégia, otimização de tempo e até uma opção. Claro que quando a gente fala em concurso público é um pouco diferente. Ali o cara tem que buscar gabaritar mesmo. Mas o OAB não, é uma opção exatamente você se focar numa disciplina, negligenciar com outra. Por quê? Você não precisa acertar a totalidade de questões. 50% você já vai para a segunda fase. E por falar em segunda fase, como escolher o que fazer na segunda fase, Marcelo? Essa é a pergunta, meu amigo. A primeira coisa, se você, obviamente, quiser fazer uma análise estatística também, né, fica bem à vontade. O que eu digo, uma coisa importante de dizer, tá? E os professores ficam bravos comigo, e tu vai ficar bravo comigo também. A primeira coisa que eu digo é o seguinte: todo professor da sua própria matéria indica, por óbvio, a sua matéria. Ele vai trazer argumentos, vai trazer diversos dados, informações, beleza, tá? Então, dentro do raciocínio que a gente vem trazendo aqui da nossa conversa, também não é um professor, não é o Fagner que vai dizer, cara, faz direito de trabalho, porque trabalho é isso, aquilo. E aí, daqui a pouco, a pessoa, tipo assim, eu detesto o direito de trabalho, eu nunca abri uma CLT na vida. Os meus professores de direito de trabalho, diferente do professor Fagner, foram horríveis na graduação. Eu detestei, eu reprovei, eu detesto.
como é que a pessoa vai aceitar direito do trabalho, mesmo com o canto da sereia, ela vai seguir. Não tem como. E muita gente segue o professor, porque gosta do professor, sei lá, mas segue. Mas se ela parar para pensar e raciocinar, ela detesta aquela matéria, ela sempre foi mal, não teve experiência alguma, não teve estágio, nada, sabe? E isso acontece bastante, infelizmente. Isso aconteceu comigo uma vez, Marcelo, só para dar um exemplo, né? Um aluno de faculdade, e aí que nunca tinha feito, foi a última disciplina que ele fez na faculdade, ele fez comigo, que foi processo do trabalho 3 na época. Professor, eu tenho ojeriza, não sei o que lá, mas eu vou fazer a segunda fase de trabalho contigo. E ele fez a segunda fase de trabalho comigo, hoje tendo ojeriza, direito de trabalho e processo de trabalho, e ele passou com 9 na segunda fase. Mas isso é uma exceção, né? Ele aprendeu a gostar, as aulas foram, na verdade, né, o estimulando, e ele começou a se dedicar. É exceção, porque a regra geral não é isso. Vamos lá, me perdoa por te cortar mais uma vez. Existe essa possibilidade, né, Fagner, de daqui a pouco o processo ser carismático, enfim, e ele se apaixonar. E acontece. Porque tem gente, e aí, o que geralmente eu digo daí? Se a pessoa ela fica na dúvida, geralmente ela está em dúvida entre duas disciplinas, a maioria fica em dúvida. E aí eu digo assim, qual é o teu sentimento? Se a pessoa tem um sentimento neutro, ela fica mais fácil de se apaixonar. Né? Se a pessoa não tem nada contra, ela fica bem mais fácil de se apaixonar. E acontece, a pessoa não tem prática, por exemplo, duas disciplinas que as pessoas não têm prática na faculdade, geralmente, constitucional e administrativo, tá? E elas querem, porque acham que pode ser, porque não tem tantas peças, se repetem, né? A teoria é legal, Constituição, enfim, tudo mais. E elas têm um sentimento neutro, assim, eu não vou dizer que eu não gosto, porque eu não sei, eu nunca tive essa experiência, não tive estágio, e a pessoa se apaixona pela matéria. Porque teve um bom professor, teve uma boa literatura, sabe? Funciona perfeitamente. E a pessoa passa, mesmo não tendo o contato anterior. Agora, às vezes eu me preocupo, Fagner, que a pessoa detesta. Tipo assim, eu não sei nada, eu não gosto. Aí, tipo assim, cara, esquece isso. Porque, voltando à pergunta inicial, como escolher a segunda fase, eu faço uma ideia de filtro. Primeira coisa, tira a disciplina que tu odeia. Primeira coisa, separa. Sabe? Separa aquilo que tu detesta. É que nem escolher um crush, tá? Então tu coloca lá, entra numa casa, né? Numa casa, num reality show. E aí coloca lá 10 crush na frente, seja homem ou mulher, tá? E a pessoa, ela já olha, ela vai dizer assim, ó, aquele eu não gosto, aquele não é meu tipo, não é o meu tipo, não é o meu tipo. Exato, tira os tipos que ela não gosta. Na escolha da disciplina é a mesma coisa. Tira. Né? A Thaís diz, amo direito de trabalho, contudo não consegui me dar bem na matéria de processo, apesar de ser apaixonado pela matéria. Pois é, isso então aí vem o comigo, meu especialista Thaís. tá em cima. Então vem comigo. Ó, o especialista tá aí, ó. É com ele que tu então tem que vem estudar comigo. processo. Né? Então é isso, viu? Separa os tipos que a pessoa não gosta. E aí vai sobrar 2 ou 3. Dos 2 ou 3, ela vai ter sentimentos neutros, talvez goste mais de um, mas ela tem dúvidas, né? O que é melhor? É fazer o que aí eu parto pro tipo, qual é a tua experiência anterior? Tu já teve algum contato com a disciplina, estágio, como era na faculdade, tinha notas boas? Isso é algo que não pode ser definitivo, mas é algo que já separa daqui a pouco uma ou outra e sobram 2, tá? Se a pessoa tem sentimento neutro, ela pode aprender, porque o tempo de estudo da prova da segunda fase é 40 dias. 40 dias só numa única matéria, ela aprende, ela vira especialista. Se a pessoa se dedicar, ela vira especialista, né? E aí se fica em 2 disciplinas e continua numa dúvida infernal, eu digo assim, ó, qualquer uma que tu escolher, tá ótimo, porque era uma dúvida muito forte, então é tranquilo, né? Então é mais ou menos isso que eu sugiro. E digo mais, quando o professor, por exemplo, eu sou professor de Direito Empresarial e digo assim, ó, não escolhe Direito Empresarial na segunda fase, e eu sou do empresarial, então o aluno não pode escolher, então, essa disciplina que eu ministro. Porque eu vou dizer assim, olha, é uma matéria muito longa, tem muita legislação, tem um monte de ações, é difícil. Entendi. Meu amigo, eu acho que nós conseguimos esgotar os principais assuntos com relação à preparação para o exame de ordem, né? Como estudar, o que estudar, as disciplinas,
planejamento, organização, livros, não esqueçam, né? Nós temos aqui os nossos livros coordenados pelo professor Marcelo Hugo da Rocha, completasse primeira fase, aqui, ó, passe na OAB, completasse primeira 2020. fase. 2020, sempre com aquele bizu da OAB. E aqui, quem vai fazer a segunda fase, olha aí, ó, em trabalho. A Thaís, eu acho que estava comentando antes, né, Thaís? É um livro de processo do trabalho perfeito, com prática que é peça por peça comentada. Então é dica por dica, não tem como não aprender processo de trabalho com esse livro aí do professor Fagner. E é 2020, é quarta ou quinta edição, nem lembro mais. 2020 é a quarta edição. É a quarta edição. Mostra a grossura do livro. Atualizado e ampliado. Mostra a atualizado e ampliado. Olha aí, ó. É bastante coisa. Né? Então é perfeito esse livro aí. E antes foi comentado aqui que, claro, exatamente, depende muito do professor administrar a aula e o aluno, claro, fazer a parte dele, porque o professor não vai fazer a prova. Então o professor realmente é muito importante, bem como o material também ser especializado, específico. Tu não vai pegar Antigamente até se estudava por manual e curso, né? Dessa grossura, assim, os livros. Exatamente. Mas hoje é que antigamente não tinha livro. Quando eu fiz a OAB, não tinha livro para a segunda fase, não tinha livro. Então eu tinha que estudar com um livro desse tamanho. Né? Livro de modelo, né? Tinha que decorar os modelos, um saco. Hoje não, hoje tu aprende passo a passo a fazer as peças, né? Para a prova da OAB na segunda fase. E não tem saída, gente. Passar em prova tem que estudar. E a OAB não é diferente. Tem que assimilar o conteúdo, tem que conhecer exatamente aquilo que vai estudar, ter planejamento, ter estratégia, otimização de tempo, todas as dicas preciosas que o professor Marcelo Hugo deixou aqui registrado. Assimilem essas dicas, pratiquem essas dicas, a live vai ficar salva aqui 24 horas. Façam, se for necessário, né, a revisão da live, analise mais uma vez os pontos que ele trouxe, que são pontos, né, consideráveis para quem quer a aprovação. E, óbvio, sem dúvida alguma, também, né, Marcelo, só para a gente fechar aqui o nosso tema, escolher também o curso, né? Tem que saber escolher o curso que vai fazer, porque tem, infelizmente, nós sabemos muitos oportunistas, tem pessoas que são oportunistas. Então é importante, né, conhecer o curso, verificar a procedência, saber quais são os professores, né, Marcelo? Você está atualizado, principalmente, sabe, Fagner? O que mais me preocupa em relação aos cursos é falta de atualização. Como há um custo para atualizar, então tem muito curso que se enrola, né? Enfim, e aí atrapalha. E deixa como está. Exatamente. Então, a minha preocupação nos cursos preparatórios é a falta de atualização. Acho que o maior erro que eu vejo é a falta de atualização. Isso, para mim, é o maior. E promessas, né, de entregar material e não são entregues os materiais. Isso, para mim, são os dois erros graves e comuns de acontecer. E o teu curso, Fábio? Oi? E o teu curso? Qual curso? O teu curso de segunda fase. Por enquanto tá tudo parado, né, Marcelo? Tudo parado. Em razão aí dessa Quando pandemia, vai ter meu esse amigo. curso online? É isso que eu quero saber. Vou te provocar. Então, eu ia começar a gravar, né, o curso online no Sejures, que é onde eu estou na primeira fase. Né? Também estou na primeira fase no Rafael Cabral, enfim. Mas, infelizmente, com essa pandemia ficou tudo suspenso. Então, eu tenho que replanejar, reprogramar. Mas quem for fazer segunda fase em trabalho, procura o professor Douglas Caetano, que é meu parceiro aqui. Ó. Ele está com o curso online dele lá para a segunda fase. Ele tá Pode fazer online? O curso dele. Tá lá pelo curso que ele dá aula lá em Fortaleza, né? Ah, então, sim. É que antes era só presencial, então, assim, né? Pois é, mas aí agora está gravando, né? Aí é uma estrutura diferente, já preparada para isso. Aqui não, a gente tem que fazer uma reprogramação para poder levar a cabo essas gravações. Wagner, mas, enfim, te desafiar. Faz parte. Posso te desafiar? Vamos lá. Montar o teu site, né? Com um cursinho lá. Nem precisa ser OB, mas um curso de prática advocatícia, essa que tu faz aí presencial e que sempre lota as turmas aí do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que todo o Brasil quer ver isso. Tá na hora de gravar, meu amigo.
Não, eu tô com um curso de prática lançado já, estou usando a plataforma Hotmart, agora eu vou fazer um Ó, site exatamente para fazer o direcionamento, ótimo. entendeu? Já tenho um curso de prática, estava gravando inclusive agora, antes de nós começarmos a nossa live. E eu vou lançar cursos de prática também temáticos, audiência, recurso de Isso, revista, porque os colegas procuram mais os cursos temáticos do que os cursos sim, grandes, né? Os com cursos certeza. completos. Isso, Mas, perfeito. Fê, boa dica, já está internalizada. Deixa que Ó, eu vou levar para a prática isso. isso Meu aí, amigo, cara. faltam 3 minutos aí para terminar. Obrigado Eu que pela sua agradeço. presença mais uma vez, por ter aceito o convite. É muito bom ouvir tuas palavras. Você traz sempre as suas experiências e agrega muito, né, para todos aqueles que querem fazer provas, não só de concurso público, mas focada exatamente na OAB. Então, eu deixo com você as considerações finais. Eu vou me despedindo de todos aqui presentes. Agradecemos pela presença de todos. Um forte abraço. Sigam o professor Marcelo e vamos à luta. No que depender da gente, estamos à disposição para auxiliar. Vamos, vamos aproveitar esse tempo aí, né? É um tempo de reflexão, é um tempo diferente. Nós estamos vivendo a história, né? Eu sempre digo aqui em casa, assim, a gente está vivendo a história, né? E daqui a 5 anos nós vamos, tipo assim, cara, tu lembra aquele momento 2020, né? Então, a gente está vivendo a história. A gente não viveu outras histórias assim que nos contam. Hoje nós vivemos essa história. E aí tu vai lembrar o quê? O que que tu fez? Eu não estou, deixar bem claro, eu não estou cobrando produtividade, mas é importante saber que a pessoa tem que estar bem de cabeça, né? E fazer alguma coisa, né, produtiva, pelo menos assim, tem coisas que eu deixei para fazer em algum momento, eu posso fazer agora, né? E daqui a pouco criar alguma coisa, né? Às vezes o ócio criativo é o momento agora, né? A gente acaba criando outras coisas, surge. Então, aproveita bem o tempo, né? Descanse, durma, assiste Netflix e, claro, aprenda e estuda também aí, né? Porque concurso público vai vir aos montes aí. Estão represados, está acontecendo vários concursos, tem DPEM aí, vários estão abrindo e vai acontecer aí, né? Certamente, certamente. E exatamente isso. Momento para poder focar, estudar, porque quando voltar à normalidade, Marcela, a gente já sabe que a vida é uma correria, Vai ser isso né? aí. É uma loucura. E tudo que estava pendente está acumulando. Vai Isso. ficar pior, então tem que Vai. aproveitar. Meu amigo, obrigado, sinta-se Eu que abraçado aí. agradeço. Dá um Até uma abraço na próxima. família, tá bom? E Até a igualmente aí. próxima. Até mais. Abraço.